Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. No meio da maior pandemia do século, quando sistemas públicos de saúde vêm mostrando a importância que eles têm, a gente vem com esse decreto estranho que o Bolsonaro fez num dia e revogou no outro. Aliás, como só ia acontecer com várias das medidas que ele faz uma hora, desfaz na hora seguinte, faz um decreto, desfaz no dia seguinte, medidas provisórias, enfim, divulgação até pelo Twitter às vezes, né? Querendo propor o que é chamado de Programa de Parceria de Investimentos, PPI, que é uma maneira mais gourmetizada de falar em privatização, incluir as unidades básicas de saúde, as UBSs, nesse programa. Mas será que esse decreto realmente foi feito pensado para isso mesmo? Será que, por outro lado, isso na verdade não é só um chamariz para desviar a atenção de imprensa e opinião pública de outras coisas que estão acontecendo ou que não estão acontecendo? Enfim, um pouco sobre isso eu quero falar um pouquinho sobre esse decreto, falar um pouquinho sobre a questão do SUS, mas também levantar aí algumas hipóteses sobre o que na verdade está sendo discutido ali por trás desse decreto. Pois bem, Birosca News, esse quadro que eu faço aqui todas as segundas e quintas-feiras, às 19 horas, e depois esse conteúdo é disponibilizado no meu canal do YouTube, youtube.com/c/Alexandre Bahia, e há também o podcast do Birosca News, disponível no Deezer, Spotify e outras plataformas. Os links para todos esses, tanto para o YouTube quanto para o podcast, enfim, estão disponíveis na bio do meu Instagram, @alebahia_. Pois bem, então assim, foi publicado um decreto num dia em que o Bolsonaro então incluía as UBSs para que o Ministério da Economia fizesse um estudo para ver se elas poderiam ser encaixadas nas tais parcerias, Programa de Parcerias de Investimento, nas tais PPIs, que no final das contas é uma forma de privatização mesmo do sistema. Acho que falando sobre essa proposta, uma das justificativas que aparecia lá no decreto era de que centenas de UBSs nos estados e municípios estavam sem serem concluídas por falta de dinheiro e, portanto, já que não há esse dinheiro, faria sentido, então, transferir isso para a iniciativa privada, de forma que, e eu estou citando, fala do Bolsonaro, o espírito do decreto era para acabar as obras e que usuários fossem atendidos em rede privada com recursos da União. Como que isso não é privatização? Em que planeta que a gente pode chamar isso de outra coisa que não privatização? Eu quero falar mais para o final do vídeo sobre o que eu acho que, na verdade, possíveis, coisas que eu acho que estão por trás desse decreto, coisas que se quer desviar a atenção, mas, por enquanto, eu queria chamar a atenção para a questão do SUS. O Sistema Único de Saúde é uma criação da Constituição Brasileira de 88, é o maior sistema público de saúde universal do mundo. Nenhum outro sistema público de saúde faz o que o SUS faz. E é claro que a gente não desconhece, não esqueceu todos os problemas que o SUS tem. Mas nós estamos com o SUS pós-88 muito, muito melhores do que estávamos com o sistema que havia antes de 88, que era um sistema contributivo, limitado, com um número de procedimentos infinitamente menor do que o SUS. O Sistema Único de Saúde é uma referência mundial ainda no que se refere a tratamento de HIV/AIDS, de tuberculose, de hanseníase. Mais de 90% de todos os transplantes no Brasil são feitos através do SUS. O SUS ele cobre responsabilidade do Sistema Único de Saúde, a vacinação, todo o sistema de vacinação. 7 em cada 10 brasileiros usam exclusivamente o Sistema Único de Saúde. Elas não têm dinheiro para pagar um plano, um seguro de saúde, como acontece num país como os Estados Unidos, por exemplo, no qual pessoas morrem porque elas não têm dinheiro para pagar os custos de um hospital, custos
para procedimentos, para consultas que aqui no Brasil são feitos gratuitamente para qualquer pessoa, independente de contribuição específica para o sistema, mas como pessoas que pagam tributos, uma carga tributária altíssima sobre o consumo, mas esse é assunto para outro vídeo, elas têm o direito de ter esse acesso à saúde. Os números do SUS são assustadores, são bilhões, eu estou falando bilhões, né, de procedimentos e consultas e exames que são feitos todo ano, gratuitamente. Né? Isso não significa que o SUS não tenha problemas, mas eu queria chamar a atenção, quando o Bolsonaro fala que não há recurso para concluir as UBS, é sempre muito importante a gente lembrar que as últimas emendas constitucionais feitas sobre a Seguridade Social, ou mais especificamente sobre saúde, foram todas elas, sem exceção, para retirar dinheiro do Sistema Único de Saúde, ou mais especificamente para retirar a contribuição, a parcela que a União, governo federal, gasta com o custeio do Sistema Único de Saúde. A última que todos nós nos lembramos aí é a PEC do teto de gastos, que vai limitar os gastos aí durante 20 anos com saúde e educação, por exemplo, mas mesmo antes da PEC do teto de gastos, a União, com as emendas constitucionais que foram aprovadas nos últimos anos, ela já vem gastando menos, ela já vem contribuindo menos com o Sistema Único de Saúde. O ente que mais arrecada, que é a União, o ente que proporcionalmente, 88 para cá, aumentou em muitas vezes a arrecadação de tributos, e é o ente que, nos últimos anos, vem contribuindo proporcionalmente cada vez menos. E aí, quando estados e municípios não têm dinheiro para terminar as suas UBSs, quando estados e municípios não têm dinheiro para dar um tratamento mais digno no Sistema Único de Saúde, vem a União dizendo, então vamos privatizar. Não, na verdade, se nós estivéssemos num país, e não nessa birosca em que a gente vive, diante desta realidade, o certo seria nós revertermos a situação de diminuição do ônus, do encargo da União, e aumentarmos o encargo da União no custeio de saúde, porque é o ente que arrecada mais, muito mais, e proporcionalmente cada vez mais. Né? Mas isso se nós tivéssemos uma política minimamente racional, se nós tivéssemos uma política minimamente preocupada com o atendimento real das pessoas. Mas é óbvio que essa não é a razão que move a política nesse país. Isso apesar de tudo que a Constituição fala sobre a saúde ser um direito de todos e dever do Estado, de acesso gratuito e universal. Né? Enfim. E aí então você promove uma privatização para que recursos da União sejam destinados à iniciativa privada. Será que esses recursos da União, inclusive em parcela maior, não seriam melhor gastos com o recurso público para entes públicos? Não será, por outro lado, estranho que uma unidade básica de saúde, que obviamente não tem valor mercadológico, seja concedida à iniciativa privada? Ora, como que um serviço como esse pode ser concedido à iniciativa privada? O mercado só vai apoiar uma coisa assim se ele tiver lucro, o que é algo absolutamente normal, esperado e justo por parte do mercado. Como é que uma unidade básica de saúde pode produzir lucro? Ao contrário, uma unidade básica de saúde, ela dá prejuízo, se a gente for pensar de um ponto de vista estritamente comercial. E é por isso que tem que ser público. E é justamente por isso que ela tem que ser pública, porque na verdade o objetivo ali, a lógica ali não é empresarial, não é comercial, não é uma lógica de mercado. Já existe saúde privada. Né? A Constituição permite a existência de saúde privada, que ela é suplementar à saúde pública. Tanto é que a agência que cuida da saúde privada no Brasil se chama Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Né? A saúde básica, o fornecimento primordial de saúde, ele tem que ser gratuito, ele tem que ser público, né? E de preferência de qualidade. Mas, de novo, isso dependeria, obviamente, de nós morarmos num país, numa república, numa democracia, num Estado de Direito e não nessa birosca em que a gente vive. Dito isso, quer dizer, da importância do SUS, e se antes de 2020 os brasileiros
eventualmente não soubesse a importância e a grandeza do SUS, certamente este ano nos deu essa grandeza e essa importância de termos um sistema público unificado de saúde em que há parcerias e comprometimento dos 3 entes, os 3 níveis, União, Estados e municípios. Este ano nos mostrou claramente a importância desse sistema. Ninguém vai negar, né? Inclusive porque o SUS, apesar de eu ter dito que ele é utilizado regularmente por 7 em cada 10 brasileiros, na verdade ele é utilizado por todos. Se você tomou vacina em algum posto de saúde algum dia, você usou o SUS. E apesar de eu ter um plano de saúde privado, obviamente que eu quero que o SUS seja o mais amplo, de maior qualidade possível, inclusive para atender aquelas pessoas que não têm condição de pagar um plano de saúde privado, porque é o mínimo que a gente espera numa democracia, numa república, que as pessoas tenham um mínimo de dignidade para poder receber uma atenção e uma saúde pública de qualidade. Pois bem, mas para passar para a segunda parte dessa minha conversa, por que publicar um decreto assim? Porque, na verdade, ele poderia ter encomendado ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Economia, que fizesse um estudo sobre isso, sobre a viabilidade, sobre o interesse aí do mercado em participar da privatização do SUS, sem precisar fazer esse alarde todo. Por que publicar um decreto? Por que dar essa publicidade? E aí a gente começa a pensar se, na verdade, o que existia ali não era, ao contrário, a intenção de desviar a atenção para outras coisas. Eu vou citar aqui 2, pelo menos, se alguém nos comentários aí quiser se lembrar de mais alguma e quiser comentar. Em primeiro lugar, uma ideia que corre ali no Ministério da Economia de implantar um imposto novo, e esse imposto incidiria justamente sobre o Pix, essa nova forma que vai começar agora em novembro de se fazer transferência bancária sem custo. E aí quando a gente achava, nossa, que ótimo, né? Vai ter um novo modo de fazer transferência sem custo. De repente, pensa-se então em criar um tributo. Talvez seja essa a cortina de fumaça. Mas, cá entre nós, considerando esse desgoverno sobre o qual a gente vive, em que há a privatização do público e em que há o aparelhamento contínuo do Estado, eu posso pensar também numa outra possibilidade bem plausível, que é de desviar o foco de algo que começou a fazer um escândalo na imprensa e foi logo tapado aí por causa desse decreto, que é a denúncia de que o Gabinete de Segurança Institucional ele estaria sendo utilizado para fazer defesa de um dos filhos do presidente contra a acusação de crime que pesa contra si. Ou seja, o uso do Estado, o uso do serviço de inteligência do Estado, o uso do serviço, enfim, de recursos e tempo público do Estado para fazer advocacia privada de um dos filhos do presidente. Como eu disse, considerando o lugar em que a gente está, talvez essa seja uma alternativa bem plausível de por que se lança esse decreto num dia e se revoga logo no dia seguinte. Eu queria muito acreditar que a revogação desse decreto se deu por causa da pressão popular e do quanto que isso pegou mal para o governo. Pode ser que sim, mas cá entre nós, considerando todo o histórico que se chegou a acontecer envolvendo o atual presidente, não seria de admirar que essas idas e vindas, esse dizer e contradizer, ou dizer e desdizer no dia seguinte, seja muito mais para pautar a imprensa sobre determinadas coisas e desviar o foco e a atenção de outras. No mais, é uma ideia de jirico, é uma ideia que não tem o menor cabimento a gente andar para trás com relação ao maior sistema público de saúde do mundo e querer diminuí-lo ou restringi-lo, ou seja lá que nome que se queira dar para a proposta, inclusive que o Bolsonaro disse que pode ser reeditado esse decreto a qualquer momento. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Eu acho bem plausível que, na verdade, seja, como foi falado aqui, uma ideia de um teste para ver qual que é a reação, para, de repente, tentar alguma versão mais light, que possa ser mais palatável, enfim. Tá muito difícil, né? Muito difícil. Toda vez é difícil escolher qual coisa absurda, estapafúrdia e bizarra eu escolho para esse vídeo aqui. Mas na quinta-feira tem mais. Na quinta-feira não, na segunda-feira que vem tem mais. Apesar do feriado, vamos ver que coisa maluca, absurda, estapafúrdia e bizarra acontece nessa birosca de país.
Se você curtiu esse vídeo, compartilhe, dê aí seu like, enfim, mostre para outras pessoas. Quem sabe a gente consegue construir aí algumas alternativas, pelo menos de pensamento, a esse estado de coisas malucas que a gente vive nesse país. Obrigado pela participação, pela audiência de todas e todos, por todos os feedbacks que eu recebo, e até lá.